Você está assistindo ao Colher Happy Hour. Boa noite, nós estamos começando a Mishnah nova no Daf Mem Vav, Amud Aleph, página 46 da Masechet Kiddushin. A Mishnah ela começa um assunto novo. Vamos olhar a Mishnah no meio da página, onde está escrito grande Matnit, que é a Mishnah em aramaico. Aomer Isha, no meio da página mais ou menos, né, que tem essa fonte maior aí, Matnit. Aomer Isha et Kachile Bet Marazo. Então a gente já até viu esse caso antes, algumas páginas atrás, a Gemara usou esse caso. Chegou um homem para uma moça, agora estamos falando de gente adulta, não estamos mais falando de criança. Chegou para uma mulher com uma tâmara, aproveitando que a gente está perto de Tu Bishvat, então ele está com uma tâmara. Itkachili bet marazo, casa comigo, de vez de eu dar o anel, eu estou dando agora a tâmara para você. Hã? Já passou. O quê? A sessão da fruta. Essa Gemara? Não, cara. Passou, faz pouco tempo. Você falou. Passou. Então, fala Gemara. Não, como você falou, parecia que era... Não. Mas foi recente. Como foi? Ele falou que foi recente. Isso. Itkachili bet marazo, casa comigo com essa tâmara. Itkachili bezo. Então ele tinha duas tâmaras. E ele falou duas vezes, casa comigo com essa tâmara, pegou a outra tâmara, casa comigo com essa tâmara. Qual o problema aqui? Pobreza. Pois é, mas o que acontece? Pode ser que a tâmara não tinha frutá. A pergunta é se a gente soma o valor de duas tâmaras para dar o valor da frutá, que é o valor mínimo que a moça casa quando você dá algum bem, algum objeto para ela. Então fala Gemara assim, agora o problema aqui foi que ele separou as duas tâmaras. Ele falou, casa comigo com essa tâmara, depois ele falou, casa comigo com essa tâmara. Então ele separou. Se ele tivesse pego as duas tâmaras na mão e dito, casa comigo com essas tâmaras, ninguém tem dúvida que ele estaria casado, ela estaria casada com ele. A pergunta agora foi que ele separou aqui. Se vale ou não vale. Ok? Então, isso a Mishnah fala. Esse pecado, né? Bastante pecado. É, mais ou menos. Vamos ver. Almero Ishat Kachili Bet Marazot Kachili Bezot. A gente tinha feito as contas, quando a gente começou a estudar aqui do China, o valor da frutá estava em quanto? Menos de 10 centavos. 5 centavos, 4 centavos e meio, bem pouco. É uma porcentagem pequena da prata. Sim. Agora, então... Isso que aconteceu, a gente não tem... A Gemara ela vai comentar sobre isso. Vamos ver. Fala Mishnah. Se tem em uma delas prutá, chave prutá, mekudesh. Ela com certeza está casada. Veim lá. Mas se não tem, se cada tâmara dessas é meia prutá, einá mekudesh. Ela não está casada. Não porque não pode casar com duas tâmaras. Pode. Mas ele falou em duas frases separadas, então parece que ele deu duas tentativas separadas. E nenhuma das duas tentativas separadas elas funcionam. Tem que ser juntas. O que ele falou agora? Bezou, o bezou. Agora ele fez diferente. Ele falou bezou, o bezou. Com essa tâmara, com essa e com essa. E me chave prutá bekulá. Se somando as três, tem chave prutá. Qual é a lei? Vale. Mekudeshet, está casada. Vem lá, se não, Einá Mekudeshet, não está casada. Agora o que aconteceu? Vou falar Mishnah um caso. Haitá o Helet Rishoná. Acabou de falar que não estava casado? Por quê? Porque Não tá... no caso de uma só, né? Ele falou depois de três. Se ela tinha dúvida de uma, se valia frutal ou não valia. Se for entregasse duas ou três, se valeria ou não. Se pegou duas ou três, vale. A gente falou dois casos separados. Um caso foi que ele falou em frases separadas, casa comigo com essa tâmara, casa comigo com essa tâmara. Então ele falou duas vezes o verbo casar. Cada vez ele deu uma tâmara, então é separado. Mas no caso que ele falou, casa comigo com essa e com essa e com essa, falando das tâmaras, então ele juntou tudo. Aí você vê, se somando tem prutá, ele valeu. Várias vezes. Eram várias tâmaras, ele falou bezou. Eu quero que você case com essas tâmaras. Ele mostrou as três tâmaras, tá bom?
Então, fala o Mará. No primeiro caso não era para somar. Oi? No primeiro caso não era para somar. Então, o primeiro caso não dá para somar, porque ele falou em frases diferentes. Ele falou, casa comigo com essa tâmara e casa comigo com essa tâmara. Então ele falou separado, então parece que ele quis tentar, deu duas tentativas. E nenhuma delas funcionou. Continua a Gemara. Aí tá o Helet Rishoná, Enamekudesh. Então o que acontece quando a Gemara vai falar sobre qual caso ele está tratando, tá? Mas o que está é o seguinte. Ele foi dando as tâmaras para ela e ela foi comendo a tâmara. Então, quando ele deu a segunda tâmara, a primeira tâmara já não existia, ela já tinha comido. Então, será que dá para somar o valor delas de prutá ou não? Não. Se ela já fez o benefício do primeiro, ele já tinha somado uns troços, não importa se ela já te comeu ou não. Então, ele foi dando, ele deu para... Então, tá bom, a Gemara vai analisar. Aí tá o Helet Rishoná, Enamekudesh. A princípio, a Gemara vai perguntar realmente sobre que caso é esse, mas a lei da Mishnah é que esse caso não vale. Se ela foi comendo. Até que uma delas tem o valor de prutá. Se ela comeu, de repente ela não aceitou. Então, vamos entender o que aconteceu lá. Como que fica? A Gemara vai falar sobre isso. Vamos ver. Fala, Gemara. Começa a Gemara explicando a Mishnah. Tana itkati. Quem é esse Tana da Mishnah que falou que o motivo que no momento que você fala casa comigo, dois verbos separados, não vale, a gente separa os dois. Quem é ele? Amaraba Rabi Shimoni. O Rabba falou Rabi Shimon. Rabi Shimon falou num outro assunto que a gente pode falar que ele falaria aqui a mesma coisa. De Amar, que ele falou, até que ele diga que ele está jurando para cada um. O que é isso? Até para que ele diga que está jurando. É um caso que a gente já trouxe algumas páginas atrás. É um caso de Shvuat Pikadon. A pessoa, ele está sendo acusado de estar guardando, as pessoas deram para ele coisas para ele guardar. E ele, em vez de... ele está negando isso, ok? E aí depois acabam vendo que ele está culpado. Então no momento que acusam ele jura, ele tem que fazer um juramento. Então ele fala, eu juro que você está errado. Agora várias pessoas vieram acusar ele. Então, o que acontece agora? Está escrito que tem que trazer um corbá, um sacrifício, até um Beit HaMikdash, para esse tipo de pecado que ele negou, ele roubou dessa forma. E descobriram. Então está escrito assim, que no momento que ele nega, vieram, digamos, duas pessoas. No momento que ele nega, ele chegou e falou, eu juro que eu não peguei isso, que eu não usei isso, e fala para o outro, eu juro que eu também não usei isso. Ou seja, aí ele vai estar, para o Rabi Shimon, nesse caso, ele vai ser considerado que ele fez duas transgressões, e vai ter que trazer dois korbanot, dois sacrifícios. Mas se ele fala uma vez só, eu juro que você está errado e que você está errado, ele falou uma vez só, então falou, Shimon, ele transgrediu uma só proibição da Torá e vai trazer um sacrifício só. Mas quando ele fala, eu juro para você, então nesse caso, ele vai estar transgredindo duas vezes. Ou seja, o fato dele falar que ele jura e jura duas vezes, separou os fatos. Fala, Mara, do mesmo jeito que o Rabi Shimon falou isso lá, ele falou aqui também. Ele falou, casa comigo com essa tâmara, e depois ele novamente falou o verbo, casa comigo com essa outra tâmara. Então, é a mesma ideia. Cada vez que você fala de novo a frase inteira com o verbo todo, você está separando os fatos. Por isso que o Gemara falou, essa ideia a gente já encontrou, é o Rabi Shimon que fala, que quando você bota de novo o verbo lá, quer dizer que você quis falar dois ditos separados. Então tudo bem, então a gente descobriu que era Rabi Shimon. Continua a Gemara, agora ela quer entender o segundo caso da Mishnah. Bezou, e mesmo Bekulam Shaveh Prutá. Vamos voltar então ao caso. Se ele pegou as tâmaras e falou, quero que você case com essa e essa, com essas tâmaras, bezou, essa e essa. Então a Gemara fala, tem que ter Shaveh Prutá, pelo menos nas três somando tem que ter Shaveh Prutá, não precisa ter cada uma. E no final da Mishnah, a Mishnah fala, interessante, isso aqui é uma regra da Gemara,
que a Gemara, ela terminou falando esse kavav. O que é esse kavav? Hule, etc. Ela não vai agora comentar sobre essa primeira parte, ela vai comentar sobre etc, sobre a continuação da Mishnah. Mesmo que nem está escrito aqui nesse comecinho. Ela já falou etc, então está supondo... Algumas vezes acontece isso. Então aqui é um caso desse. Na verdade, a Gemara está perguntando agora para a gente sobre o final da Mishnah. Qual é o final da Mishnah? Aquele caso que ela foi comendo. É cheio que ela foi comendo e que então não vale. Mesmo que as 3 valiam para o tá, agora que ela foi comendo não valeu. Pergunta a Gemara, ahai, sobre o que está tratando? Pode estar tratando sobre o primeiro caso e pode estar tratando sobre o segundo caso da Mishnah. Qual foi o primeiro caso da Mishnah? Vamos voltar. O primeiro caso da Mishnah foi que ele falou: casa comigo com essa tâmara, casa comigo com essa tâmara. E a gente falou que tem que, se nenhuma delas tinha por cá, não valeu. Então fala Gemara assim: ahai, ilei mareisha, se é sobre esse caso da reisha, o que é reisha? O rosh, o começo, sobre esse primeiro caso que a gente está tratando. Maiairi ochelet afilu minchat manachat nami diait kachili bezo kamar. Fala, Gemara, que importa que ela comeu ou não comeu? A gente falou que não adianta, nem que ela não, se ela não tivesse comido, não adianta. Já que o homem falou para ela, casa comigo com essa tâmara e casa comigo com essa tâmara, falou em 2 frases separadas, a gente falou que esse é o problema, que não dá para juntar as 2 tâmaras. Então, mesmo sem ela ter comido, mesmo que ele deixou em cima da mesa e tá aqui, não funcionou. Não dá para juntar o valor das 2 tâmaras, porque ele falou 2 frases separadas. Então, fala, Gemara, por que está escrito isso no final, que ele comeu e se ele comeu? Não tem diferença, mesmo que ele não comeu, não adianta. Então, não pode ser que essa frase da Mishnah está falando sobre esse começo. Isso que a Gemara fala. Ela a Seifa fala, não, então a gente está tratando do final da Mishnah. Qual é o final? O final está escrito que ele falou, casa comigo com essa, com essa, com essa, se soma tudo e tem fruta, valeu. Aí vem a continuação da Gemara, mas se ela foi comendo, não valeu. Então a Gemara vai tentar entender. Ela Seifa fala Gemara, vea filo bekamaita, escrito na Mishnah, até só vale se uma delas tem prutá. Pergunta de Mará, a filo becamaita? Se a primeira tem prutá, também valeu? Verá milvei. Isso aqui virou um empréstimo. O que a Gemara quer dizer com isso? Então vamos entender. A Gemara está falando o seguinte: se eu dou para você, eu falo assim, eu quero que você case comigo com essas 3 tâmaras, tá? Sim. Okay. Aí eu dou pra você a primeira. Você pegou. Aí você comeu. Calma, mas digamos que essa primeira tem prutá. Sozinha. Já tem. As outras 2 não tinham. Essa primeira tem prutá. Já casou? Não. E eu falei, eu quero que você case com essas 3. Ou seja, o ato do casamento que eu estou falando é quando eu der as 3, isso que eu condicionei, que eu vou dar as 3 para você casar comigo. Então no momento que eu dei a primeira, você ainda não está casado. Mas o que você fez com isso? Você engoliu, comeu. E agora? Não, mas você falou antes que o cadastro dele é tipo entrada, não está casado. Já casou da primeira? Não, tem que casar com essa dragão tem as 3. é um ato grande aqui que eu tô pedindo, que eu falei. Eu falei assim. Como se fosse uma entrada. É um conjunto, né? Ou seja, como se fosse uma entrada, tudo bem. Mas, se eu falo que eu quero casar com você, quando acontecer isso, quando eu te der isso, 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 só quando eu der isso, 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 você está casado. Eu não falei, eu não quero casar com antes disso. Mesmo que essa primeira coisinha já tinha frutar, eu fui bem claro, eu quero casar com você com isso aqui, quando eu der isso aqui pra você. Então eu dei... Hã? Claro que não, eu quero casar com você, vale? Não vale. Tem que ter o ato. Não, o cara falou, eu vou dar. Mas como você tem entrado, não vai? Então, vamos analisar. Como a Gemara... É uma venda, não é? Não, calma. Vamos ver como que a Gemara entendeu isso aqui. A Gemara entendeu que no momento que eu dei pra você e você comeu, você ainda não está casada comigo. Se você ainda não está casada comigo, por exemplo, se no meio agora dessas 3 eu desisto. É isso aí.
eu pego essas duas e não dou. Tá casado? Não. E aquilo que você engoliu, virou o quê? Nada. Nada como assim nada? Presente? Empréstimo ou presente? Que devolver. Interessante, a gente vai terminar falando sobre isso. A Gemara aqui fala claramente Compromisso que é um empréstimo. Quer dizer, é uma coisa, por enquanto, essa primeira aí era uma coisa que não é tua, foi condicionada para casar. Tudo bem. Então você, naquele momento que você comeu, você na verdade você pegou emprestado por enquanto essa primeira tâmara. Mas assim, Não é um contrato. Não, mas tudo casamento tem um contrato que assina. Não, a gente não está falando de contratos. Ah, Estar é então. outra coisa. A gente está falando agora, em vez do anel, ele está dando 3 tâmaras. Então ele deu o primeiro e comeu. No momento que ele comeu, que ela comeu, ela ficou devendo para mim. Tem mais a tâmara, não pode devolver o negócio. Então, ela ficou devendo para mim aquela tâmara por enquanto. Só se terminar que vai dar tudo certo. Então fala Gumará, o problema é que só aquela ali que tinha prutá. Então a Gumará fala, agora, no momento que eu dei a segunda e dei a terceira para ela, o que aconteceu? Você na verdade está casando com um empréstimo, com aquilo que ela já tinha pego emprestado. E casar com empréstimo não vale. Eu não posso chegar para uma moça e falar, sabe aquele dinheiro que você está me devendo? Eu quero casar com você com aquele dinheiro. A Gemara já falou, e a Gemara já está falando, e a Gemara vai falar daqui a uma página também, vai entrar melhor sobre isso, que a Mekadesh Bemilho vem na Mekudeshet. A moça que casa com empréstimo não vale. Tem que dar alguma coisa no momento do casamento para ela. Então, fala Gemara, não estou entendendo esse caso que a Mishnah falou, que se ela for comendo não vale, a não ser que uma das tâmaras sozinha já tinha prutá. Fala Gemara, se até mesmo a primeira tâmara tiver prutá, vale? Não vale. É empréstimo a primeira tâmara. Então isso que a Gemara fala. Amara Biohanan, então continua a Gemara, a gente está umas 12, 13 linhas de baixo para cima. Mara Biohanan, arei shulchan, arei basar, arei sakin, vem lá no lechol. Rabi Yohanan, ele fala uma frase, uma expressão. Ele fala, poxa, está escrito uma lei na Mishnah, a gente tem aqui a carne, tem a mesa, tem a faca, mas a gente não tem boca para comer. Vem lá no lechol. Acho que tem uma grissa aqui. Vem lá no bar, ele acrescenta a palavra pelechol. A gente não tem aqui boca para comer. Ou seja, ele ficou assim chateado. Tem tudo aqui a Mishnah e a gente não está entendendo ela. Está escrito claramente, a gente não está entendendo. Então, continuar a Gemara, ela vai tentar entender isso. Rav Shmuel Amrei Tarvaio. Então, Rav Shmuel, que às vezes discutem, aqui eles se uniram aqui para explicar essa Mishnah. Rav Shmuel Amrei Tarvaio. Falaram os dois. Leolam Areisha. Não, a gente está falando da Areisha, do começo da Mishnah. Do começo. O que era daquele começo? Então vamos voltar. Na Mishnah, no começo está escrito, a primeira lei da Mishnah, que se o homem pegou 2 tâmaras, mas cada vez ele deu separado. Areat Mikudeshet e Bezó. Itkachili Betmarazó. Casa comigo com essa tâmara. Casa comigo com essa tâmara. Qual foi a lei da Mishnah? Que se não tem prutá em cada uma delas separado, não valeu, porque ele deu separadamente, já que ele falou em 2 frases separadas. Sobre isso está escrito o final da Mishnah, então vamos entender. Velomibai kamar. E a Mishnah, no final, ela falou uma linguagem de lomibai. O que quer dizer lomibai? Vamos ver. Lo mibai minachat dei kashave pruta ilolo. Não tem diferença se a tâmara está aqui, ninguém comeu ela ainda, que a gente falou que tem que ter pruta em uma delas, que se não tiver pruta em nenhuma delas separadamente, ela não está casada. Mas será que se a moça falar e comeu aquela tâmara, que ela teve um proveito, um prazer de comer essa tâmara, será que a gente pode falar que ela concordou em se casar com uma tâmara que vale menos de chave prutá? Se ela teve um proveito aqui, será que isso não conta? Então isso veio a Mishnah falar que não conta. Por isso está escrito no final na Mishnah falando que
ela foi comendo e comendo, se não tem nenhuma delas prutá, não valeu. Não tem esse valor, não valeu. Por quê? Qual é a novidade aqui? A novidade é mesmo se ela está comendo, você vai falar, não, teve um prazer aqui. Então quer dizer que ela concordou em casar? Vem ensinar pra gente a Mishnah que não. Como isso vale menos de prutá, esse prazer dela talvez vale menos de prutá também. Isso é uma das explicações, do jeito de explicar. Ela não quis, ela até teve prazer. Pode até falar que teve esse proveito de comer, mas ela não concordou em casar porque ela não concorda em casar com uma coisa que vale menos de prutá. Mesmo que ela teve um prazer aqui, mas ela não concorda. Então isso que vem a Mishnah fala. Essa primeira explicação, então a gente está explicando que o final da Mishnah, que ela está comendo, está indo sobre o começo da Mishnah. Né? A Mishnah tem duas leis, e tem esse final falando que se ela foi comendo, precisa ter prutá em pelo menos uma das frutas da Tâmara. Então a gente está agora na primeira explicação do Rav e do Shmuel, que está indo sobre o começo da Mishnah. Rabi Ami Amar, o Rabi Ami ele discute. Ele falou outra explicação. Rabi Ami Amar, Leolama Seifa. Não. Essa explicação que ir comendo está falando sobre o final da Mishnah. Qual é o final? O final que ele falou, pegou as três, ele falou Tkachili bezó, 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 e aí fala a Mishnah que se somando tem prutá, ela está casada. Então, qual a explicação desse final de ir comendo? O mai ad sheye be'achad men shave prutá. O que está escrito aqui, se tiver em uma delas prutá, ad sheye ba'achroná shave prutá. Então, na verdade, realmente não é a primeira. Se ela foi comendo, ele foi casa comigo com essa, com essa e com essa. E ele foi dando, ela foi comendo. Então, tem que ter, na última, tem que ter prutá. Por que na última tem que ter prutá? Você lembra que a gente falou? A gente falou que você, se na primeira tem prutá e nas outras não tem, o que ela comeu foi empréstimo. Então, no final, quando terminou o ato do casamento, que ele deu a terceira, ela quer casar, na verdade, com a parte emprestada, não vale. Mas e se a última? Eu te dei uma, na última tinha prutá. Ah, então no momento que ela pegou aquela última, terminou o ato do casamento, aí sim, ela está casada naquele momento. Antes mesmo dela comer, ela pegou aquilo e está casada, porque finalizou ali o que ele quis dar para ela de casamento. E aquilo tinha prutá. Então pronto, então, aquilo por si só já casou ela. Ok. Dessa lei que o Rabi Ami falou, então, isso que o Rabi Ami falou, que ele juntou essa parte de ir comendo com o final da Mishnah, com que ele deu as três, ela foi comendo. Tá? Então, a explicação do Rabi Ami é diferente do Rav Shmuel. Amarava, o Rava falou sobre a lei do Rabi Ami, Shma Minah Mid Rabi Ami Tlata. A gente aprende do Rabi Shmuel 3 leis. 3 leis dá para aprender desse ensinamento do Rabi Ami. Quais são? Shma Minah. A gente aprende a Mekadesh, Bemilve, Einam Mekudeshet. Primeira lei, a gente já falou, que a pessoa que ela casa, mas ele quer casar com a moça através de um empréstimo, de algo que ele tinha emprestado para ela já antes, ele quer casar com esse empréstimo, Einam Mekudeshet. Não vale. Tem que dar uma coisa naquele ato para ela. Primeira coisa que a gente aprendeu do Rabi Ami. Shma Minah, Mekadesh Bemilo, veio prutá, datá, prutá. Outra lei interessante que a gente aprende do Rabi Ami é... Aqui, o que aconteceu aqui? Eu fui dando tâmaras para ela foi pegando emprestado, e a última tinha prutá. Então, naquele momento, o que tinha para ela? Ela tinha na mão um empréstimo, e tinha na mão, e eu dei para ela prutá. Se ela pensou no empréstimo, ela perdeu. Porque não pode casar com empréstimo, ela tem que pensar na prutá. Mesmo que na parte do empréstimo, também tinha prutá. Ela tem que pensar na prutá que eu dei mesmo que eu estou dando agora, não na parte emprestada. Não no que ela já comeu. Então, o que acontece se eu chego para ela e falo assim, você está me devendo R$100, se lembra, né? Que eu te emprestei R$100. Agora eu vou te dar também mais essa tâmara que vale prutá. Então eu quero que você case comigo com aquele empréstimo e mais essa prutá. Então fala a Guimará que ela casa, está valendo. Ela casou, se ela pegou isso, ela casou. Mas por quê? Por causa da prutá. Porque ela está pensando naquilo que ela está recebendo agora. Mas é que R$100 que está devendo não deixou de ser mantido. Não, pode ser que eu liberei a dívida, realmente. Mas a pergunta é se isso ajudou ela a casar. Libera a dívida. Se você está dando lá para o troço,
Hã? Entendi. Vai ser o... Se você está ensinando que aquele empréstimo, significa que você deu de presente aqueles R$100. Então Não. aí deixou de ser uma dívida. Não, deixou de ser uma dívida. Deixou de ser Não, ela não está mais devendo nada, ela ganhou. Ah, ok. Mas o problema é que Se ela não quiser casar. isso não funciona como... Isso não funciona para casar, não é o que fez ela casar. O que fez ela casar foi essa prutá, isso que deu realmente agora, tá bom? Então isso que a Gemara está falando. A Mekadesh está na última linha da página Memvav. A Mekadesh, isso que a gente aprendeu do Rabi Ami. A Mekadesh, Bemilve, o prutá, data prutá. A pessoa que casa oferece o casamento, quer casar com a moça, Bemilve, através de algo que ele tinha emprestado para ela, mas também prutá, algo real agora que ele está dando. Data prutá, ela bota os pensamentos dela na hora de casar sobre a prutá, sobre essa última, o que ele está dando realmente. E o casamento vale. Não vale. Mesmo que ela comeu, vale. No momento que se o último tinha prutá. Então tá. Ok? Viramos a folha, Memvav Amud Bet. A Gemara fala a terceira lição que a gente aprendeu dessa regra do Rabi Ami. Ishma mina ma'ot be'alma chozrim. A gente aprende daqui uma terceira lei. Está ligado com o que a gente falou antes. Essa primeira tâmara que a gente falou que não valeu. A princípio, digamos que não valeu nada. Digamos que as 3 tâmaras não tinham prutá e ela foi comendo. A gente fala que não valeu. Aquilo foi presente ou não foi? Aquela primeira tâmara que eu te dei. Você tinha falado que talvez fosse, né? E a gente falou que foi um empréstimo. Então a gente aprende, essa foi a terceira lei que o Rabi Ami veio ensinar pra gente. Ma'ot be'alma chozrim. Que dinheiro, esse dinheiro, se ele intencionou de casar e por algum motivo não valeu, chozrim. Vai voltar, ela tem que devolver para ele. Se ele deu para ela para casar, por algum motivo aquele casamento não saiu, não ficou para ela, chozrim, ela tem que devolver, vira um empréstimo. Isso aí tem que botar no BD, né? Vira uma dívida, tá bom? Virar um empréstimo. Mas ela paga como? A tâmara, ela está devendo um valor monetário agora. Ou uma outra tâmara, não pode ser. Não vai ver. Só para finalizar, a Gemara, Devolveu. tem uma discussão aqui que vai começar agora, mas tem a ver com o que a gente está falando agora. Vamos só começar o começo dessa discussão, que é interessante ter a ver com o que a gente está falando agora. Itman, está na primeira linha do Avmenvav Mundbet. A Mekadesh Ahotô, pessoa que chegou para a irmã, ele gostava tanto da irmã, ele chegou para ela, deu um anel para ela, fez testemunhas e falou: Ariat Mekudesh Libe Tabad Zo Kedat Moshe Israel. Casou com a irmã. Valeu ou não valeu? Ela tem que aceitar. Ela aceitou. Ela aceitou. Então casou. Casou com a irmã? Então não casou. não é irmã dela. Isso é óbvio que o casamento não valeu, não aconteceu nada. E aquele anel que ela recebeu, é dela ou não é dela? Não é dela. É dela ou não é dela? Ele falou para a irmã: eu quero casar com você, toma esse anel. Ela aceitou. E agora? Irmã, sister. Hã? Irmã dele. Dele? Dele, assim dele. Não pode casar. Não pode. Mas ele fez tudo que é um casamento. Não pode, não. Culpar, testemunhas. Não tem nem. Não. Não é nada. Não valeu. Nulo. Tá certo? Nulo. E aquele anel que ele deu para ela? Ele empréstimo. Vira empréstimo? Então, agora a gente vai ver que na verdade tem uma discussão nisso. Tem gente que vai falar que é presente. Presente pra irmã. Presente ou empréstimo? Tem diferença. Agora ela tá brigando. Ela falou: deu, tá dado. Entendeu? Agora a gente tá brigando. Mas... Pode até ser, num caso que ele nem sabia que ela era irmã e descobriu depois. Também pode ser um caso assim. aí vamos supor que acontece isso. Aí, vamos supor lá que o cara pulou a cerca aí, não sei o que lá, virou irmão, ninguém sabe de nada, Então, se encontraram, casaram. Teve peluchinho, teve roupado, teve tudo. Valeu? Não valeu. Aí, Não valeu. 5 anos depois, com filho, com sei o que lá, pai de habilidade, aí É um problema sério. na verdade, Mas geralmente se pergunta filhos, tem algo, tem mas não vale, é isso? Não valeu. Quando a gente se casar, Mas vamos ver a discussão da Gemara. A Gemara fala: Itmar, Mekadesh Ahotô, a pessoa que casou com a irmã. Rav Amar Maot Chozrim. Rav falou: o dinheiro volta, ela tem que devolver.
Shmuel amar maot matana. O Shmuel falou, não, dinheiro foi de presente. Já deu, tá dado. Tá? Vamos ver qual é a discussão. Rav amar maot chozrim. O Rav disse, o dinheiro volta. Adam yodea shem kiddushin tovsim be'achoto. O homem sabe que não dá para casar com a irmã. Então por que ele deu? Vegamal venatan leshul picador. Na verdade, ele quis dar para emprestar para ela esse dinheiro. Veleima lá leshul picador. Se ele quis emprestar para ela o dinheiro, por que não disse? Quero te emprestar um dinheiro. Toma esse anel para ela emprestado. Por quê? Savalo mecabla. Ele achou que ela não ia receber. Então ele fez um jeitinho para ela aceitar esse empréstimo. Então isso que o Rav fala, ele interpretou esse caso dessa forma. O Shmuel amar, o Shmuel savar, o Shmuel interpretou diferente. Maot mataná, o dinheiro é presente. O dinheiro que ele dá, aquele anel que ele deu para a irmã, é um presente. Por quê? Adam yodea shen kiddushin tovsim be'achoto. O homem sabe que kiddushin, casamento, não pega com a irmã. Ele sabia. Então o que ele fez? Begamal venatan leshum mataná. Ele, na verdade, teve essa consciência, mesmo assim ele deu, porque ele queria dar um presente para ela. Ele interpretou como presente, não como empréstimo. Veneima lá leshum mataná. Diz para ela que ele quer dar um presente para ela. Por que precisa fazer isso? Então, Savar, se falar Milta e achou que ela ia se envergonhar, ela não ia querer receber. Por isso que ele deu dessa forma. Então, tem aqui uma discussão, como interpretar esse caso. O irmão dá para a irmã, um explica, na verdade, ele quis emprestar para ela, sabia que ela não ia receber. E o outro disse, ele interpretou, ele queria, na verdade, dar para ela, mas ele sabia que ela não ia aceitar. Então ele fez dessa forma. Então por isso que ficou essa discussão. E a Gemara agora, ela vai continuar tentando descobrir então quem está certo. Se está certo o Rav ou está certo o Shmuel. Vamos deixar aqui.